Você está cansado de ter dinheiro caindo na conta todo dia 5? Tá sentindo que a vida tá muito estável e a rotina muito cansativa, todo dia a mesma coisa? Você está cansado de ter que aturar o seu chefe, ter que ficar pagando boletos? Pois então você clicou no vídeo certo, meu amigo. Eu vou te ensinar o caminho mais rápido, fácil e garantido de tu conseguir o selo de Open to Work do LinkedIn ainda em 2025. Vem comigo que eu separei os 5 passos infalíveis para te destruir tua reputação, acabar com a paciência do teu chefe e garantir a tua carta de demissão. Cara, pega o caderno aí, porque se tu seguir isso aqui que eu tô te falando, se tu seguir esse passo a passo, é rua, na certa, não tem outra opção, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá pro passo número 1. Primeira coisa, cara, pra te conseguir aquela demissão é tu dominar a arte da invisibilidade. É ativar o modo ninja mesmo, cara. Stealth nos joguinhos, sabe? Nas deles, cara, tu mantém sempre a câmera desligada. Porque se tu tiver com a câmera ligada, as pessoas vão te ver, né? E vão lembrar de ti. E não é isso que tu quer, né? Pelo amor de Deus. E se por acaso tu for obrigado a abrir a câmera, porque tem gente que pede, né? Aí tu fica assim, ó. Beleza? Mas assim, normalmente tu consegue ficar com a câmera fechada, tá? Então, como tu vai estar com a câmera fechada, tu vai pra cozinha tomar um café. Vai com o fone, né? Porque vai que eles te chamam ali, mas vai pra cozinha fazer um café, cara. Não precisa prestar atenção no que eles estão falando. Falar em café. Queimei as minhas mucosas. Eu tenho uma cafeteira aqui que o café ou tá pelando fervente, que tu toma o café e chega a ficar com os dentes mole de tão quente que sai o café, mas em uma fração de segundos, cara, o café tá gelado. Não tem o meio termo ali, passa de super quente pra gelado. Nunca entendi isso aqui. Mas é gostosinho. Queimei de novo. Beleza, cara, tu tá lá fazendo teu café. Aí se alguém te chamasse, se tu ouvir teu nome, aí tu demora tipo uns 30 segundos pra responder, né? Porque daí tu tá voltando pra tua mesa ali. E daí tu fala, pessoal, desculpa, eu tava falando aqui com o microfone no mudo. Tu pode repetir a pergunta aí, por favor? Aí o cara vai ter que falar tudo de novo, que ele já tinha falado, e tu não precisou ouvir antes, tu só vai ouvir agora. E tu ainda deu a oportunidade dele pensar melhor sobre o problema, né? Porque se ele tá falando pela segunda vez, porque normalmente quando tu fala pela segunda vez uma coisa, ela sai melhor, né? Deu tempo de tu aprimorar a ideia. E outra coisa, cara, tu nunca pode dar visibilidade pro teu trabalho, tá? As pessoas não precisam saber o que tu tá fazendo, não precisa ficar mostrando o que tu tá fazendo, só faz aí, deu, cara. Coisa chata, ter que ficar falando, explicando e mostrando, ter que ficar falando, cara. E falando em falar, tem um negócio que assim, ó, se tu travou num problema, cara, tu não pede ajuda, pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Porque eles vão saber que tu não sabe o que tu tá fazendo. E tu não pode mostrar isso. Tu não pode ser esse cara. Tu tem que ficar ali 3 dias mais ou menos tentando resolver sozinho esse problema, essa trava. Tu consegue, cara, eu acredito em ti que tu consegue sozinho resolver. Quem é que garante que não é no 5º dia útil, por exemplo, que tu ia conseguir resolver sozinho o negócio? Vai desistir antes disso, cara? Bobagem. E se alguém tiver iniciativa, se alguém perceber que tu tá demorando, tá travando ali, e tomar a iniciativa de vir te ajudar, tu nega, cara. Tu fala, não, eu entendi tudo. Ou os caras, sei lá, o cara vai lá e te explica ali mais ou menos como destravar. Tu não presta atenção e tu fala que tu entendeu tudo, beleza? Entendeu? São 2 coisas. Não presta atenção e fala que tu entendeu tudo. Por quê? O cara vai te perguntar, entendeu? Tá tudo certo? Tu fala, não, beleza, agora foi, agora que eu resolvo. E tu não entendeu porcaria nenhuma. É isso que tu tem que fazer, tu entendeu? Só concorda com tudo, não faz nenhuma pergunta e segue o baile aí, beleza? E se por acaso essa tua trava aí for atrasar a entrega, tu não fala isso pro time, tá? Eu vou falar de novo. Não fala pro time. Deus o livre, cara, tu comunicar que vai atrasar uma entrega ali, isso não se faz, tá bom? Já ouviu aquela frase, né? Que surpresa é a alma do negócio. Então, tu tem que lembrar disso nessas horas. Então, assim, cara, se tu for avisar, deixa pra avisar, tipo assim, sexta-feira, 10 para 6 da tarde ali, que daí tu já vai sair mesmo, não vai dar tempo de ninguém ficar te enchendo o saco e segunda-feira o pessoal já nem lembra mais disso aí. Então, já passou, beleza? Combinado? E vamos para o passo número 2, que eu vou intitular aqui, Na Minha Máquina Funciona. Cara, esse é um clássico, tá bom? Então, assim, se tu quiser deixar a tua carteira de trabalho zeradinha em 2026, tu precisa praticar o desapego. O código saiu do VS Code, não é mais problema teu. Tu entendeu? Se deu erro em produção, que o QA tá te incomodando ali, o cliente ligando, aí tu só responde assim, ó, que estranho. Na minha máquina funciona. Tu já desenvolveu aquilo ali. Tu vai passar os próximos 3 a 4 dias dizendo, tô investigando aqui, tô vendo o que pode ser. E espera, cara, deixa isso aí. Daqui a pouco eles passam essa task aí pra outra pessoa. E deu, cara, tá resolvido. Se funcionou contigo, funcionou na tua máquina e não funcionou com a outra pessoa, quer dizer, logicamente, que o problema tá nessa outra pessoa, não é? Tu é um desenvolvedor de software, cara. Tu já desenvolveu aquela feature ali. Tu não é um reparador de merda pra ficar corrigindo essas porcarias, entendeu? Falando em código, a gente vai agora pro nosso 3º passo, que é o sommelier de código. Cara, tu quer que o time inteiro pare de te procurar, pare de te passar as tasks? Tu quer ter um gostinho do desemprego já? Um spoilerzinho assim? Cara, é só tu ser o sommelier de código. O que significa isso? Tu vai, em toda circunstância, reclamar. Tu vai reclamar do código, tu vai criticar tudo
tudo que tu vê. Se eles usam React aí, tu vai falar pra usar Rust, Svelte, qualquer porcaria que não seja o que o time já tá fazendo, tá bom? Tu vai ficar falando que teu time não sabe o que tá fazendo, porque obviamente tu sabe mais do que o teu gestor, né, cara? Inclusive aqui tem um bônus, tem um hackzinho, que assim, se tu puder reclamar em todas as plataformas possíveis do teu time ou do teu gestor, aí é sucesso. Sei lá, vai no Instagram, posta stories reclamando, status do WhatsApp, manda mensagem pros teus colegas também, reclamando do teu chefe ou reclamando de outro colega. Fazer fofoca é uma delícia, cara. Aí é o ponto, cara. Se tu entendeu isso aqui, tu tá em outro nível. Aquela fofoquinha, sabe? Chamar o coleguinha de incompetente. Ou se tu quiser ir além também, dá pra ficar falando bobagem e debochar do colega, sei lá, criticar alguma aparência física, alguma coisa assim, sei lá. Dá pra ir pra esse lado também. Principalmente se for num canal oficial de comunicação da empresa. Aí fechou todas, cara. Daí eles, em algum momento eles vão ver isso, entendeu? E daí tu consegue até uma justa causa aí. Onde é que eu tava? Tá, beleza. Se a empresa usa o React, por exemplo, que nem eu tava falando, tu vai pegar todos aqueles comentários dos fóruns que tu vê na internet aí falando mal do React e tu vai ficar todo dia incomodando com isso, beleza? E tu vai sugerir uma outra tecnologia pra usar. Porque assim, o time só vai mudar de tecnologia se tiver um pentelho, se tiver uma pessoa muito chata incomodando todo dia pra fazer isso. Essa pessoa pode ser você. Cara, se usa Java, então, qualquer linguagem, na verdade, tu vai reclamar sempre que tu puder, beleza? Porque tu é superior à tecnologia. E, obviamente, tu sabe mais do que os teus gestores, né? E aqui um cenário, imagina que a empresa gastou, sei lá, 6 meses, 500 mil reais desenvolvendo uma feature, tu é obrigado a chamar isso de burrice, perda de tempo e perda de dinheiro, beleza? Inclusive, se tu tiver a oportunidade, leva direto pro chefe do teu chefe, tá bom? Por quê? Se tu falar direto com o teu superior imediato, não vai adiantar nada. É melhor levar pro cabeça já direto, entendeu? Hierarquia é uma bobagem. E vamos lá para o passo número 4. Cara, quem precisa de time é jogador de futebol. E às vezes nem é assim, né? Se o cara for fominha, aí que ele se destaca. Cara, ter que trabalhar com mais gente te obriga a escrever um código limpo, por exemplo. Porque mais gente vai mexer naquilo ali. Então eles precisam entender o que tá escrito, né? Ou pior, cara, escrever documentação. Meu Deus. Cara, documentação é pra quem não confia na própria memória. E como é que tu vai confiar numa pessoa que não confia na própria memória? E outra coisa, é a mesma lógica de antes ali. Se o cara não entendeu o teu código, o problema tá nesse cara, não tá? Tu escreveu, funcionou. Tu entendeu quando tu tava escrevendo, pelo menos, né? Pode ser que depois tu vai ler e tu não entenda merda nenhuma, mas enquanto tu tava escrevendo, tu sabia o que tu tava fazendo. Outra pessoa vai ler aquilo ali depois, se ele não entendeu, o problema obviamente tá nessa pessoa. Meu Deus, contrata outro. Se alguém te perguntar como é que roda o projeto, tu fala, cara, tá lá no código, meu, vai lá ler, pronto. Pelo amor de Deus. Sai. Aí tu aproveita para nomear também as variáveis da forma mais curta possível, beleza? Tipo assim, se tu puder botar X como nome da variável ou teste, aí é o melhor dos casos. Inclusive, se tu quiser colocar, tipo assim, se tu vai usar duas variáveis ali, usa X1 e X2. Falando em número, magic number é uma delícia, cara. Pra que tu vai dificultar declarando um nome para aquele número, sendo que é só botar um número direto? É óbvio que 60, por exemplo, é a distância que um robô precisa percorrer para encaixar uma peça na outra. Todo mundo sabe disso, cara. Não é uma contagem de tempo. Não é 1 hora ou 1 minuto. Por que seria isso? 24 também? Quando tu lê o número 24, o que te vem na cabeça? É a idade limite do teu usuário. Óbvio que é. Então, cara, não perde tempo documentando o teu código, fazendo esse tipo de coisa aí, porque é bobagem pura, cara. É perder tempo escrevendo mais coisa. Escreve o código ali e deu. Pull requests também, cara. Cara, não precisa botar a descrição no PR. O cara vai conseguir ver no código ali as diffs. Dá pra ver certinho. Era assim e ficou assim. Antes a gente usava só uma variável chamada X. Agora a gente usa duas, uma chamada X1 e outra chamada X2. Sério mesmo, cara. Descrição de PR é uma das maiores bobagens que eu já vi na minha vida. Inclusive, quando tu for fazer code review, tu só aceita, tá? Tu não precisa ler o código do cara, porque, pô, tu confia no teu colega, né? Se ele te mandou ali pra revisar, o cara escreveu tudo isso aqui. Eu vou perder tempo lendo, tentando entender? Não, cara, o cara já fez isso aqui, ele sabe o que tá fazendo. Aprova e manda pra frente. E finalmente o passo número 5. Cara, o que importa é a tecnologia, é o código, é a única coisa que importa no teu trabalho, na tua empresa, na tua profissão, beleza? Time de negócio, marketing, vendas, produto, eles são teus inimigos naturais. Vou te dar um exemplo aqui, tá? O teu PO trouxe uma demanda lá, uma task que tinha que fazer uma atualização porque teu cliente não tá conseguindo realizar uma compra. Cara, o mínimo que tu tem que fazer é ensinar o teu PO de que isso tá errado. Tu não precisa ser agressivo, tu pode só dar uma reclamadinha ali pra ficar registrado que tu não tá confortável com isso, né? Pelo amor de Deus. As tuas emoções valem mais do que qualquer outra coisa. Porque com certeza é um cliente burro que não sabe usar o site, né? Óbvio que é isso. Então tu escreve isso e manda pro teu PO. Tu tem que te lembrar que o objetivo da empresa não é ganhar dinheiro, é te deixar programar em paz. Cara, esse código tá bonito, não importa se o produto não tá vendendo. Tu é pago pra quê, cara? Tu é pago pra escrever código, não pra pensar em lucro, experiência do usuário. Deixa isso aí pra quem quer continuar empregado, cara.
Tu não quer isso. E tá, meu, eu vou falar sério agora porque eu fui gravando. Enquanto eu tava gravando, eu fiquei pensando. Já pensou se alguém acha que o que eu tava falando antes era sério? Já pensou se alguém não entender que eu tava sendo sarcástico justamente pra fazer essa piadinha? Claro que se for para pensar mesmo, se tu seguir esse passo a passo aí, tu vai realmente conseguir ser demitido, tá? Mas não faça isso. Mesmo que tu queira ser demitido por algum motivo, não faz isso, porque daí seria mau caratismo. Mas enfim, o meu ponto não é esse, né? Obviamente, o meu ponto é que, cara, esse tipo de profissional que eu acabei de relatar ali nessa minha brincadeira, nunca vai conseguir se manter no trabalho, cara. Não precisa nem preencher todos os 5 passos ali. Às vezes, se tu tiver um deles ali e for muito chato com aquilo ali for muito forte em ti, esse cara não vai conseguir continuar empregado, cara. Eu tô falando porque eu já trabalhei com cada um desses tipos ali, tá? Claro, não preenchendo os 5 passos, né? Uma pessoa que tem esses 5 passos, eu acho que não consegue nem ser contratada. Mas às vezes o cara tem um desses comportamentos e isso já é suficiente, cara, pra botar o cara pra rua, meu. Porque pode parecer bobagem, tipo que eu falei ali de ficar comentando fofoquinha e coisa, ou ficar falando bobagem nos meios de comunicação oficial da empresa. Cara, enquanto tá fazendo, pode parecer que não tem problema. Ou tu vê outros colegas fazendo ali. Se tu entrar nessa, cara, é muito perigoso. Eu não faria isso, tá? Eu seria um pouquinho mais inteligente e pensaria, tá, não, isso aqui é um canal de comunicação oficial. Não vou falar dessa forma aqui, né? Complicado é que daí também, às vezes o pessoal tem grupo no WhatsApp, né? Que é um canal de comunicação não oficial, mas tu tem que lembrar que sempre tem print, às vezes o cara encaminha. Então, assim, por via das dúvidas, eu não entraria nessa, tá? Então, assim, cara, brincadeiras à parte, o que eu tentei fazer aqui? Eu tentei chamar a tua atenção pra esses pontos de uma forma invertida. Sei lá, se é uma psicologia reversa ou qualquer outra porcaria, mas eu quis fazer uma provocação, porque, obviamente, tu não é essa pessoa, né? Tu vai fazer exatamente o oposto do que eu descrevi nesses 5 passos, né? Ou seja, tu precisa aparecer, precisa ser notado, tu precisa te comunicar bem com o teu time, precisa ser participativo e prestar bastante atenção e ativo também nas reuniões, porque normalmente reuniões, apesar de chatas, na maioria das vezes, elas são coisas caras, porque tem um time inteiro envolvido ali. Então, todo mundo tá gastando aquele tempo pra discutir algum problema, alguma solução. Então, eu entendo que existam reuniões que poderiam ter sido em e-mail. Isso é verdade. Mas se a reunião tá acontecendo, cara, presta atenção, beleza? Precisa aprender a dar visibilidade pro teu trabalho também. Isso aqui por si só, cara, é uma arte, tá? E eu vou fazer um vídeo específico só pra falar disso, porque tem bastante coisa pra gente discutir sobre esse assunto. Outra coisa, se tu travou, cara, organiza teus pensamentos, coleta informação, pesquisa, e se tu não conseguir resolver, cara, levanta a mão, chama o teu superior, chama um colega, pede ajuda. Porque, de novo, esse tempo gasto é caro. Aliás, esse é outro assunto que vai render um vídeo inteiro depois sobre isso, tá? Já aproveita e te inscreve aí no canal pra não perder esses vídeos, beleza? Tu precisa ser responsável pelas tuas entregas, e eu quero dizer mesmo depois do deploy. Se tu já entregou uma demanda, tá há meses rodando em produção lá e identificaram um bug numa parte do código que tu escreveu, foi tu que escreveu, cara. Então o filho é teu. Outro ponto, cara, por favor, não seja chato, cara. Não é difícil. Não é difícil. Tu sabe que teus superiores tomaram uma decisão porque eles têm um outro contexto e eles têm um motivo pra ter tomado aquela decisão. E se eles são gestores, na maioria das vezes, pelo menos, eles têm um motivo pra estar lá. E não é tu que vai saber mais do que eles, né? Humildade também, né, galerinha? Assim como às vezes tu pode saber mais do que eles em determinado contexto ali, que seria o do código, da tecnologia em si, tu não vai achar que tu sabe mais do que eles na questão gerencial da coisa, né? E, cara, só pra falar o óbvio aqui, de saber trabalhar em equipe é fundamental. Não é um diferencial, beleza? Combinado? Então, cara, primeiro, dá like aí no vídeo se tu gostou. E assim, eu trago semanalmente vídeos sobre sistemas, eu vou cobrir diversos assuntos que eu tenho certeza que são valiosos para tua carreira, comunicação, trabalho em equipe, soft skills necessárias que são muito importantes, principalmente numa época em que só escrever o código já não é mais suficiente. E é claro, eu também vou trazer conteúdo técnico. E eu te convido a trocar essa ideia comigo aí, cara. Escreve nos comentários aí embaixo se tu lembra de algum ponto que eu posso ter esquecido aí para garantir o desemprego em 2026. Eu tenho certeza que tu sabe um hack aí para nos passar. Tamo junto, obrigado pela companhia aí. Valeu! Agora ficou gelado. Tô atuando aqui na 23654. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alô? Consegue ouvir? Vocês estão me ouvindo? Não sei se meu microfone tá funcionando. Não sei se vocês já estão vendo minha tela aí, mas... O que vocês acham da gente marcar uma reunião aí pro dia 14?